queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento dessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo, etc. Eu nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente, através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova, que nada tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3.000 de hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro, depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele, foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas nada além disso. A senhora, só uma Isabela Camargo, né? Bom dia. O ministro Alexandre já tirou o sigilo da decisão e, na verdade, o ministro Alexandre tirou o sigilo da decisão, mostra 2 pagamentos. Um com o ex-assessor da senhora, que trabalhava com a senhora na legislatura anterior, e esse pagamento que a senhora está falando. Para que a senhora pagou Walter Delgatti e qual era a intenção dessa reunião? O que a senhora pretendia em levar essa coisa? Ele queria conhecer o presidente, e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis, e ele disse que não. Foi essa a resposta. E essa resposta em diante, teve alguma demanda? Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc. não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro. Né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos os jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não... Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis, e como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. E o mandado do CNJ, que ocorreu após os pagamentos? Também não tenho qualquer ele disse tipo de que foi a relação. senhora que pediu para inclusive.
Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com o ministro do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Manu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que eu me coloquei à disposição, vou prestar inclusive depoimento na segunda-feira, seria amanhã, mas amanhã eu tenho uma viagem, pedi para que fosse segunda-feira, e tenho certeza que ao final das investigações a minha inocência vai ser provada, e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Deputada, a senhora chegou a falar com o ex-presidente sobre o seu presidente? Eu não tenho por que falar, porque ele não teve nenhuma participação sobre isso. Deputado, o dinheiro que foi repassado a ele saiu exatamente de onde? É da sua conta parlamentar, da sua conta pessoal? Não, o que acontece é que eu tenho uma cota que eu posso contratar a comunicação, né? R$3.000 saíram dessa cota. Como tem um site que não é da Câmara, é um site que inclusive está fora do Brasil, que é da época da pandemia, exigelibertade.com, esse é um site meu, então eu tinha o restante dos pagamentos foram por conta desse site que é meu e que eu não podia pagar com conta. Mas tudo saiu, então vamos lá, uma parte saiu da sua conta parlamentar, outra parte saiu da sua conta pessoal? Da minha conta pessoal, isso mesmo. A senhora nunca se preocupou com o passado do Delgatti em apresentá-lo, por exemplo, condenado pelo presidente Jair Bolsonaro, deputado? Não sei nada. Desculpa, não foi da minha conta. Todo o dinheiro foi de empresa que eu subcontratei e essa empresa pagou, mas pagou no meu bolso, não da conta. Deputado, A pergunta que eu tinha feito é se a senhora não se preocupou em nenhum momento em levar uma pessoa que é criminosa, pública, todos conhecem, a pessoa do Delgatti, para estar com o presidente Jair Bolsonaro para dentro do seu partido. Olha, vocês, jornalistas, foram os que mais exploraram o conhecimento do Delgatti na Vaza Jato. Na Vaza Jato, vocês tratavam o Walter Delgatti como um rei. Era como se ele estivesse salvando a humanidade em ser o responsável pela soltura do Lula. Agora vocês estão preocupados de que eu tenha levado uma pessoa para ver o presidente? Desculpa, mas a pergunta não faz sentido. Ele disse à CPF que o Bolsonaro teria perguntado se era possível invadir a urna eletrônica, uma versão diferente do que a senhora está relatando, que o ex-presidente Bolsonaro teria perguntado se era seguro. Vamos lá, você perguntar para uma pessoa se a urna pode ser fraudada é a mesma coisa. Perguntando a segurança da urna. Deputado, mas qual a finalidade da pergunta? Qual o interesse do presidente Bolsonaro? O presidente em saber se é possível fraudar ou não. Ele queria fraudar, tinha medo de a urna eletrônica e as nossas eleições é o pilar da democracia. Os Estados Unidos veio até o Brasil para falar de urna eletrônica e saiu daqui sem contratar nossas urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas não são auditáveis. Então, se me desculpa, se você não vê nenhum motivo para perguntar para um hacker se a urna pode ser fraudada, eu não vou poder te responder. Se isso é tão óbvio que eu não consigo te responder. Na verdade, o incômodo vem. Pessoal, eu vou agradecer. Vocês já estão saindo fora do tema. Não é o tema, o incômodo vem do seguinte: a senhora disse que levou o Delgatti para falar com o presidente a respeito de uma preocupação que tinha no entorno do presidente, e o que chama a atenção é não ter nenhuma contrapartida depois, sendo que o Delgatti teria dito ao presidente, conforme a senhora está nos relatando, que tinha uma possibilidade de fraude. A senhora disse que não, depois disso... E não houve nada. Não houve nada, por certo, o presidente deve ter ficado com receio de contratar alguém assim, eu não sei, aí é a cabeça do presidente, mas não houve ninguém trocou contato, só eu tinha o contato do Walter, então não existia um contato entre os dois, e eu acho que vocês estão já fazendo especulações tentando envolver o presidente numa situação que é minha. Eu digo o seguinte, se houver qualquer coisa relacionada ao Walter Delgatti, é Carla Zambelli que responde. O presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Muito obrigado, boa tarde.